Olá pessoal, estamos aqui para trabalhar um tópico para o pessoal de terceiro ano, que são força de atração e repulsão entre cargas elétricas, campo elétrico e, por último, linhas de força no próprio campo elétrico. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar aqui vai ser o de força de atração e repulsão. Aqui é necessário fazer uma breve relembrada com vocês. As cargas que têm sinais diferentes, nós já vimos que tem a necessidade básica de se atraírem. Cargas que apresentam sinais iguais, aquilo que a gente ficou conhecendo como sendo elétron positivo e elétron negativo, elas têm a tendência natural de se repelirem. Essas cargas necessariamente possuem um valor de distância entre elas. E, obviamente, vão ter um valor numérico atribuído a cada uma delas. Isso é dado em Coulomb. Tá? Para que exista essa força, tanto para atrair como para repelir, depende aí de algumas condições especiais. Que condições seriam essas? Essas condições são: em qual lugar vão estar dispostas essas cargas elétricas, ou seja, onde é que elas vão estar? Nesse caso, o meio ideal, o lugar ideal é o vácuo. Existe um valor de distância que é disposto entre elas, e essa distância é fundamental. E ainda, o valor de eletrização de cada uma dessas cargas. Para nós conseguirmos definir qual é o valor de força que existe entre essas cargas, nós podemos fazer o seguinte raciocínio. A quantidade de força, seja ela de atração ou de repulsão, é diretamente proporcional a essa disposição de variáveis. K corresponde ao valor da constante do vácuo onde estão dispostas as cargas. Os valores de Q, nesse caso, geralmente as questões mostram duas cargas, mas podem existir questões com mais cargas envolvidas, estão em módulo. E por último, o produto dessa multiplicação das variáveis aqui sobre a distância elevada ao quadrado. Aqui é interessante lembrar que nós temos algumas condições sobre essas cargas elétricas. Primeiro, que a força de intensidade é diretamente proporcional ao valor absoluto de cada uma dessas cargas e, portanto, diretamente proporcional ao valor absoluto do produto delas. Também temos a informação que é muito importante sobre a distância, que diz que essa intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas partículas. Daí se explicar a disposição dessa nossa fórmula. Na sequência, nós temos aí as informações iniciais sobre o campo elétrico. E o que é o campo elétrico? O campo elétrico é uma região ao redor de cada carga elétrica. Pode-se entender como uma região que é considerada invisível aos nossos olhos, mas que ela é diretamente ligada à existência da carga. Então, sabe-se que, existindo uma carga elétrica, existirá ao redor dela uma região onde atua essa força de atração ou repulsão. Então, qualquer outra carga que se aproxime dessa existente, ela vai interagir de uma maneira, ou sendo repelida ou sendo atraída. Essa região é tanto maior quanto for o valor de cada carga. Se nós tivermos uma carga com valor dado em Coulomb muito grande, nós teremos aí um valor bem grande para essa região. A partir dela, existe uma distância máxima para o alcance dessa carga. Significa, em outras palavras, que essa região ela não é infinita. Existe lá um limite para se determinar o valor onde pode ocorrer essa interação. Então, ela não vai ter um alcance infinito. Ela vai ter um limite até onde se poderá alcançar. Sabe-se que essa região aí do campo elétrico, ela será definida através de um vetor
que define qual a direção, né, qual o sentido em que atua essa atração. Se nós tivermos, por exemplo, uma carga em cima desse vetor, ela será atraída com orientação nesse vetor. Para determinarmos isso, o vetor campo elétrico, nós temos as seguintes equações. Nesse caso, o vetor campo elétrico será definido por essa disposição das variáveis, a força sobre o valor de carga, mas pode ocorrer também, em alguns casos, de ser necessário calcular o valor da força. E essa força aqui vai ser o produto entre o valor campo elétrico e o valor da carga. Caso exista alguma situação em que se envolve o campo elétrico disposto para uma carga pontiforme, ou seja, quando se determina a distância exata onde se encontra um ponto qualquer até a carga, isso requer diretamente que se use a questão distância entre esse ponto e essa carga. Nesse caso, vamos utilizar, para determinar o campo elétrico, utilizar a constante do vácuo, o valor da carga em si e o valor dessa distância entre a carga e o ponto que foi determinado. Para finalizar, mas não menos importante, nós temos a disposição das linhas de força do campo elétrico. Essas linhas de força elas são invisíveis aos nossos olhos, mas podem ser encontradas com experimentos bem simples, onde se dispõe, por exemplo, embaixo de uma folha de papel como essa, um ímã e sobre a folha pedaços de pó de ferro. Esses pedaços eles vão se dispor de tal maneira que eles mostram como será a questão da sua atração de um ponto ao outro do ímã. Esse experimento poderá ser ainda trabalhado com os alunos em sala de aula num outro momento. Para os casos de linhas de força que partem de uma carga com sinal positivo, elas partem a partir da carga. Para os casos em que nós temos alguma carga com sinal negativo, nós teremos aí as linhas sendo direcionadas até essa carga. Nesse caso particular, nós temos uma carga de sinal positivo e uma carga de sinal negativo, então todas as linhas seriam, nesse caso, direcionadas até a carga negativa. Se fossem, por exemplo, duas cargas de sinais iguais, uma positiva e uma positiva, ou uma negativa e uma negativa, essas linhas iriam se repelir, mostrando a sua natureza de repulsão.